capítulo 17, itens 1, 2 e 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Perguntaram para Jesus se era permitido o homem repudiar a mulher. Por que não perguntaram o contrário, né? É permitido a mulher repudiar o homem, que dava mais certo, né? E aí Jesus falou assim, olha, o que Deus uniu, não é? Pelas leis de Deus, não pode ser desfeito. Mas aí tinha um espertinho lá que falou o seguinte: o Moisés autoriza. Como que é isso? Vocês sabem que existe uma diferença entre as leis civis e as leis divinas. Todo mundo sabe disso, não é? E aí Jesus falou assim, sim, você está falando da lei civil implementada pelo Moisés. Sim, ele permitiu, sabe por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Mas a dureza não só na saída, mas também na entrada. Porque se o casamento não é realizado com propósitos de amor, nós estamos fora das leis divinas. Aí Deus não juntou nada, nós aqui juntamos, né? Então aí que está o cerne do problema, o cerne da questão. Bom, ele explica para a gente, Kardec explica para a gente, desenvolvendo esse tema, mostrando que as pessoas já se casavam e se casam muitas das vezes, a maioria das vezes, por interesses. Então é interesse material, na maioria das vezes. Então, no nosso tempo de infância, meu, do Sr. Moacir, mais no meu do que no dele, então tinha aqueles problemas assim, a moça escolhia o rapaz se ele tinha um carro, se tinha uma boa profissão, né? Se ele era encarregado na firma, não é? Então, escolhia assim. E a mãe, o pai sempre falava assim, tem que arrumar alguém que tem condição, não quero que você arrume um pé rapado aí, porque depois não vai dar certo, não é? Mas e se a gente tivesse apaixonado, amando uma pessoa que não tivesse essa condição? Dificilmente tinha autorização, aprovação, né? Alguns aventuravam e se casavam, mas a maior parte não. Então nós vivemos com base em interesses, em aparências. Aí é que está o grande problema, porque as pessoas acham que um casamento está bom quando as bolsas estão fartas. Aparentemente está tudo bem, né? Ninguém fala nada, todo mundo acha que está indo bem. Nossa, o casal está progredindo, está tendo isso, tendo aquilo outro, né? Mas não conhece a intimidade, não conhece o interior da casa, o interior do relacionamento. Esse é o grande problema. Mas o que Jesus recomenda é que nós, quando nos mirarmos numa proposta de união, precisamos nos mirar com base no amor verdadeiro. Agora eu vou dizer uma coisa que não é muito consoladora. Aqui na Terra, o Chico falou que 90% dos casamentos são de expiação. O que significa isso? Significa que em 90% das vezes a gente vai bater a cabeça na parede. 90%. Ai, tão bonitinho ver aquele casalzinho de 90 anos andando na praia de bracinho dado, né? De mãozinha, ai que coisa linda, né? Só que esse faz parte de uma minoria. É como se fosse assim um milionário da Terra. Nós temos no mundo inteiro, sei lá, 2%, 3% de milionários. Então ter um casamento bem sucedido, com base em amor, com base em afeição, é como se fosse ganhar assim, tipo na loteria. Então, isso não é para nos desanimar, obviamente que não, claro, não é? Porque tem um outro motivo que a gente pode explicar para vocês. Se tiver problemas no casamento, a gente pode construir o amor. Se a gente teve que se casar por algum tipo de aparência ou conveniência, a gente pode construir o amor. Isso a gente pode fazer. Então, na verdade, aqui na Terra, nós ainda vivemos períodos difíceis de relacionamentos, muito difíceis. E hoje, eu vi aí uma última estatística, é um percentual assim muito grande de casamentos desfeitos no terceiro ano de casamento, no segundo ano de casamento. Olha só, alguns anos atrás eram 20 anos, durava 20 anos. Tanto é que os casais mais antigos falavam assim, está na crise dos 5, na crise dos 10,
nas crises dos 15, na crise dos 20, na crise dos 30, a crise dos 40. Bom, depois da crise dos 40, acho que os dois já estavam em crise, mas no mundo espiritual, né? Então... Aí a gente chega no mundo espiritual e deve ser uma confusão lascada. Mas a gente tem um exemplo bem bonitinho de construção de amor e de amor verdadeiro e puro. A mãe do André Luiz deu um exemplo desse, está lá no livro Nosso Lar. O André Luiz ficou muito tempo querendo falar com a mãe e ele teve dificuldade de falar com a mãe, porque os mentores diziam que a mãe dele não estava ali, estava num plano diferente, maior. E um dia ela veio visitá-lo. E ele então, conversando com ela, falou do pai. Olha que exemplo bonito que ela deu. Ela falou do pai, mas como é que vai ser? Olha, eu já estou me programando para voltar na terra com o seu pai. Ela ia reencarnar na terra e ia se casar com ele outra vez. Ah, é? Nossa, que beleza, sim. Agora nós vamos receber 2 moças que ele se envolveu quando era casado comigo. Vamos receber como filhas. Meu Deus do céu, quanto amor, hein? Olha só, quanto amor, hein? Iam receber as 2 meninas, as jovens, moças, senhoras, como filhas. Vocês já repararam que às vezes o pai tem muito ciúme da filha? Não deixa ela em lugar nenhum, não deixa fazer nada, tudo tem que estar junto. Olha só de onde que veio essa ligação forte, não é? Então, na doutrina hoje a gente já reconhece a indissolubilidade pela reencarnação, porque quando nós estamos afeitos pelo amor verdadeiro, não importa o que aconteça, a gente vai estar sempre juntos, não tem jeito de escapar. E aí, nesse caso da mãe do André Luiz, mesmo com esse problema grave, que ela não precisaria nem fazer isso mais, mas pelo amor que ela tinha por ele, ela aceitou descer com ele à terra, vir com ele à terra, para receber essas 2 moças que ele se envolveu quando era casado com ela. Então, daí dá para ver que nós estamos falando de um conceito de amor espiritualizado, é diferente. Não é esse amor que a gente aprende aqui na Terra, porque o amor aqui da Terra é muito precário, é muito complicado, é muito difícil. Bom, voltando lá ao Evangelho, o nosso Kardec então fala da humanidade das leis civis, porque antigamente as mulheres eram lapidadas se houvesse algum problema ou alguma conversa fiada, né? Porque assim como tem hoje, a mulher está amparada por leis, obviamente, muito seguras e muito justas, mas algumas mulheres abusam dessas leis. Então ela vai lá e lança uma calúnia contra aquela pessoa que ela está com raiva, está com algum motivo, alguma coisa. E aí essa pessoa sofre toda a força da lei. Mas imagine lá atrás, quando o homem podia lançar essa calúnia, e aí o que faziam com a mulher? Lapidavam, matavam, era uma lei bárbara. Lembram da mulher adúltera do Evangelho? Que Jesus ficou escrevendo na areia, sossegadão lá, tranquilo, porque ele sabia que, na verdade, nós somos frágeis, nós temos dificuldades, e nós podemos errar. Mas ele sabia que não era só a mulher que errava, né? O homem também erra, e muito mais do que a mulher. E então, naquele momento, que ele estava ali pronto para assistir a lapidação de uma senhora que tinha sido pega entre parentes naquela condição infeliz, ele então se levanta e fala: bom, tudo bem, vocês querem apedrejá-la? Tudo bem, as leis de Moisés autorizam, né? Autorizam. Sim, mas tem um detalhe, né? Aquele que nunca errou, faça o seguinte, seja o primeiro, joga a pedra em primeiro lugar. Aquele que nunca fez nada errado, é um santo da terra, nunca errou, em momento algum. Aí levou aquela reflexão. Mas essas palavras, ditas por uma pessoa igual a gente, não surtiriam muito efeito. Mas ditas por Jesus, imagine, quando Jesus falava alguma coisa, era um negócio assim, era a voz dele. Não era só a voz sozinha, né? Porque a voz vinha carregada de um exército de espíritos. Bom, quem quiser,
E aí ninguém teve coragem de fazer isso, e foram embora, e encerrou o assunto. A senhora ficou ali junto com ele, e ele então falou para ela que tomasse bastante pensamentos para no futuro não acontecer novamente uma situação daquela, porque ele, obviamente ele não estaria em todos os momentos ali para ajudá-la, né? Obviamente que não, né? Mas aí tem um desdobramento interessante nessa história, que talvez não interesse para muita gente, mas mesmo assim eu vou falar. O que é um desdobramento interessante é porque o senhor Pedro, que era aquele camarada bravo para chuchu, ficou indignado com a situação. E ele então falou: Jesus, se ela teve esse problema, nós temos que encontrar quem é que fez isso com ela. Queremos saber quem é. Jesus falou que era para deixar disso, esquecesse isso. E ele insistiu, até que Jesus concordou em ir com ele para saber o que tinha acontecido, quem era aquela pessoa. E pasmem, eles foram indo, né? Da onde saiu, estava com quem, aí assim, estava naquela casa, não, era naquela, o outro saiu daquela, aquele veio para aquela, aquele para... Quando chegaram na casa que estava o Senhor, adivinha quem era? Um sobrinho do Pedro. Lembra dessa história, Moacir? No livro Boa Nova? Está no livro Boa Nova essa história. E então vocês vejam, né? Que a gente às vezes é sedento por justiça, né? Jesus fala isso no Sermão do Monte, nós sermos sedentos por justiça. E ele fala que nós seremos saciados mais pela justiça divina, porque a justiça divina sabe tudo, conhece todos os detalhes. Então, quando ele se armou para pegar a pessoa daquele jeito que ele queria, ele percebeu que era um familiar seu, mas foi uma lição para todo mundo, porque não raras vezes isso acontece, né? Quando a gente pensa que pode atirar a primeira pedra em alguém, a gente às vezes vai atirar na pessoa que a gente tem muita ligação, muito amor, muita proximidade. Voltamos então de volta para o Evangelho e vamos encontrar ali em Jesus falando que era necessário atendermos às leis de Deus. Quem atende às leis de Deus não tem necessidade, porque quando tem afeição, não tem problema algum. A pessoa que tem afeição, ela vive as dificuldades, os problemas, está sempre junto. Vocês já devem ter visto casais cujo companheiro teve acidentes e estão em cadeira de roda, a companheira está atendendo, ou casais que a moça, a esposa, teve problemas graves de saúde e o companheirinho está ali do lado dela, na cadeira de roda, na cama, em algum lugar, ajudando, atendendo, favorecendo, porque tem afeição. Agora vem uma dúvida, né, que de vez em quando bate na gente: da onde vem essa afeição? Por que a gente tem essa afeição? Como que isso funciona, não é? A gente vai percebendo que muitas dessas coisas desconhecidas para a gente só consegue explicar com a lei da reencarnação, porque na reencarnação a gente vai construindo. Vejam, a gente não derrama tesouros de amor pelos nossos filhos, é uma construção. Veja a mãe do André Luiz, ela estava arrumando uma forma para desenvolver um amor ainda maior por aquelas duas senhoras, por aquelas duas moças. Então, nós não podemos, não devemos e jamais vamos escapar da lei de amor. E é isso que nós precisamos pensar. Se tivermos esse problema de divórcio, de separação, de alguma coisa assim, nós não podemos querer mal o companheiro, o ex-companheiro ou a ex-companheira. Não podemos ficar conspirando contra ele por conta de criança, ou de pensão, ou de qualquer outra coisa. Porque nós não temos outro caminho senão nos unirmos novamente pelas leis de amor. Então, o divórcio é uma saída jurídica para que a gente possa adiar compromissos. Para isso que serve o divórcio. A gente adia um compromisso para um futuro que nós não sabemos quando, porque naquele momento não é possível continuar naquela condição, naquela situação. Então a gente faz um adiamento para uma outra oportunidade, onde a gente esteja mais fortalecido, ou a pessoa esteja diferente, ou seja, mais para frente a gente vai voltar e se encontrar novamente.
Então, não tem como escapar, não é? Aqui na terra nós estamos para nos entendermos, nos fraternizarmos, nos amarmos, nos unirmos. Não tem como não fazer isso. E se a gente não deu certo como casal, a gente certamente vai dar como irmão. Não é? Não tem irmãos aí que é menina e menino e eles ficam brigando o tempo todo, né? Parece um casal, mas são irmãos, não é? Então a gente está ali para acertar os ponteiros de amor que nós tivemos no passado próximo ou remoto. Ô senhor Moacir, dá para pedir para parar a chuva? Porque eu estou tendo que falar mais alto. Está forte, né? Bom, então é isso. O divórcio regula uma regulação civil, mas o ideal é que a gente, como seres imortais, possamos aprender através da lei do amor, porque através da lei do amor a gente não precisa separar. Vejam só, nós falamos do filho, né? É muito raro aqui na Terra, acontece, existem exceções, mas é muito raro uma mãe, um pai não querer nunca mais ver o filho, se distanciar dele a ponto de não querer vê-lo mais. Acontece, mas é raro, porque a maior parte de nós queremos as pessoas junto da gente. Muito embora às vezes seja mal criadinho, tenha os seus defeitos, seus problemas, mas a gente quer ele pertinho da gente, não é mesmo? Então é isso, é dessa forma que nós vamos atrás da lei de amor. Melhor suspender, Moacir? Melhor suspender, parece? O que eu estou falando? Posso continuar? Conseguem ouvir tranquilamente? Bom, então a gente vê situações assim interessantes. Tem um livro do Chico, que Jesus estava andando com o Pedro, sempre com o Pedro, né? Aí eles estavam num deserto e tinham que atravessar um deserto. Até hoje tem esses desertos aí, né? Até hoje estão lá os desertos, no mesmo lugar, né? 2000 anos se passou, mas para o deserto 2000 anos não é nada, né? Então tá lá os desertos, tudo bem? E aí o Pedro, num determinado momento, acreditou que eles estavam perdidos. Estava perdido Jesus. Não sabemos para onde vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos para a frente? Para onde que nós vamos? Calma, Pedro, vamos descansar um pouquinho, depois a gente vai, está tudo bem. Não, Senhor, nós estamos perdidos. Aí o Pedro falou assim: se passar alguém aqui, eu vou perguntar qual que é a direção que nós devemos ir. Jesus falou: mas não precisa, Pedro, nós sabemos, está tudo bem. Ele insistiu tanto que Jesus permitiu que ele perguntasse. Muito bem, maravilha. Aí vem um senhor, muito bem vestido, muito bem posto, né? E Pedro então resolveu pará-lo para perguntar que caminho seria melhor para eles, se eles estavam na direção certa. Eu sei que quando Pedro abordou ele, o homem ficou irascível, falou: imagine ser questionado por vagabundo da estrada, xingou ele tudo quanto é nome, ai meu Deus do céu. Mas o Pedro ficou tão nervoso, ele olhava para Jesus, e Jesus ali tranquilo, e ele nervoso, querendo atacar o homem, pegar no pescoço do homem de qualquer jeito, né? Eu sei que o homem foi embora, não falou nada para ele, não deu opinião, não deu nada. Ele falou: o que foi, Pedro? Por que você está tão nervoso? Ah, esse homem o senhor não viu, foi mal criado, fez isso, fez aquilo, me xingou todinho. Calma, Pedro, está tudo bem, a gente sabe para onde ir. Bom, passou uns instantes, veio uma senhora, uma moça, carregando um vaso na cabeça, né? uma tina na cabeça de cerâmica com água. E ela veio, o Pedro falou assim: eu não vou perguntar, porque se ela me fizer malcriação, não sei o que eu faço. Melhor eu não falar, melhor não perguntar. Jesus falou: vai perguntar para ela, Pedro, não tem problema se ela te fizer malcriação, vai lá, conversa com ela, vê se ela te indica, você está tão ansioso para saber se nós estamos certos, vai lá perguntar para ela. Aí ele falou: a senhora, com licença. Aí ela parou, tirou aquele vaso pesado da cabeça, pôs lá assim. Ele ajudou, falou: pois não, senhor, com tanta educação, com tanta finura. Sim, o senhor está procurando essa cidade, olha, vamos nessa direção direitinho. O senhor está vendo esse caminho? Se o senhor seguir esse caminho aqui, que todo mundo vai por ele, o senhor chega lá facinho. Ensinou ele de um jeito, mas de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, tão fraterna, que o Pedro ficou assim, surpreso.
Meu Deus do céu, ajudou ela a pôr a tina na cabeça e tal, despediu dela, e recomendou ela, e pediu que Deus a abençoasse, e ela também, e foi embora, e ele ficou todo satisfeito, todo feliz. E aí Pedro, como foi lá, que senhora fina, que moça fina, que moça educada, ele estava assim, nas nuvens, de ter visto aquela moça. Aí ele falou com Jesus, eles se puseram a caminho, na direção que a moça indicou, direitinho. E aí o Pedro começou a ficar um pouco agitado, porque ele queria falar uma coisa para Jesus. Que foi, Pedro? Que foi? Sabe o que é, Senhor? A moça foi tão educada, tão solícita. Olha, não é por nada não, mas ela podia ganhar um presente dos céus, não podia? Aí Jesus ficou quietinho, continuou andando. Então Jesus, ela não merecia ganhar um presente do céu? E ficou atormentando Jesus com essa história. Aí Jesus parou e falou: sim, Pedro, ela vai ganhar um presente do céu, sim, com certeza ela vai ganhar. Ah, porque na verdade ela não ajudou a mim, ajudou o Senhor, que o Senhor é o Filho de Deus, e sabe aquela coisa, ela merece, não é? Ela vai ganhar. Muito bem. Aí continuaram andando, aí o Pedro começou continuando aflito outra vez. O que foi, Pedro? Sabe o que é, Senhor? O Senhor falou que ela vai ganhar um presente do céu. Eu não posso saber o que é. Continua andando, mais um pouco andando. Senhor, o que foi, Pedro? É sério mesmo que o Senhor não vai falar qual o presente do céu que ela vai ganhar, Senhor? Andou mais um pouco, mas o Pedro aflito daquele jeito. Jesus parou: tá bom, Pedro, você quer saber o que presente que ela vai ganhar? Eu vou te falar. Ela vai ganhar um presente que vai ser maravilhoso para ela, porque ela vai se casar com aquele primeiro senhor que atendeu você. O Pedro ficou decepcionado. Meu Deus do céu, como é que pode? Aquele homem irascível, terrível, vai se casar com ela? E aí, vejam bem, como que funcionam as leis da natureza, as leis de Deus, não é? Para a gente crescer aqui na terra, o maior tem que puxar o menor. Sempre é assim. O maior tem que apoiar o menor. O maior tem que elevar o menor. O maior tem que andar na frente do menor e trazê-lo consigo. Dar o exemplo, mostrar o caminho. Sempre assim que funciona. Então, aquele senhor ganhou esse presente, né? Que vai ganhar um presente que a moça, na verdade, vai ter, que ela vai trabalhar para ajudá-lo nesta encarnação, não é? A gente às vezes fica assim um tanto quanto chocado, né, com o final dessa história, porque afinal de contas, né, poxa vida, né? Mas no fundo é isso. Então, se nós temos lá uma pessoa difícil em casa, o divórcio muitas vezes não é o caminho. O caminho é ajudar, trazer, a favorecer, elevar, dar condições para que ele cresça. E às vezes isso não se dá por palavras, por ações, por pensamentos, por orações. Às vezes não se dá por palavras. Então a gente precisa ter muito firme dentro da gente que nós estamos aqui em tarefas de trabalho. Nós não estamos aqui para alegrias geral e total, porque a Terra é um planetinha de prova e expiação. E não podemos esquecer, né, que se Ele está com a gente, certamente Ele tem alguma história com a gente. Então, se hoje Ele é irascível, ou se hoje Ele se utiliza de álcool ou de outras substâncias, se hoje Ele não consegue uma firmeza no trabalho, se hoje Ele anda desequilibrado com essas coisas, certamente, se estamos com Ele, nós temos uma ligação com isso, uma associação com isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Podem ficar tranquilas que eu não vou desejar a vocês terem um bom casamento. Vou deixar para que Deus resolva o que é melhor para cada um de nós, tá bom? E é isso aí.